Por acaso você é daqueles que não está se dando muito bem em matemática, mas quer descobrir de alguma forma como é que se fica bom nessa matéria, já que você conhece uma outra pessoa que é boa em matemática e você talvez tenha dificuldade? Então você está no vídeo certo. Eu separei aqui dicas fundamentais que vão mudar totalmente o jogo para você se você aplicar todas elas do jeito que eu vou te explicar, beleza? Então, para a gente começar direto ao ponto, eu quero falar algo que é extremamente importante, que eu vejo toda hora alunos que têm problemas com matemática repetirem frases desse tipo. E são frases negativas do tipo, eu não sou bom em matemática, ou eles acham que matemática não é para eles, ou que matemática é só para uma classe específica de pessoas geneticamente dotadas para aprender essa matéria, né? São pessoas que têm esse tipo de pensamento e eu garanto para você que se você tiver esses pensamentos, essa é a coisa mais importante que está te atrapalhando de se dar bem nessa matéria. O seu primeiro passo precisa ser eliminar esses pensamentos para que você consiga abrir uma porta mental para essa matéria conseguir realmente entrar e ser absorvida. Se você ficar com esses pensamentos negativos, de uma forma ou de outra, o seu inconsciente vai te atrapalhar, vai impedir que você aprenda. Então você precisa eliminar isso, e esse é o primeiro passo para você realmente ficar bom em matemática ou ficar bom em qualquer coisa na sua vida. Por incrível que pareça, quando a gente acha que não consegue, é muito provável que de fato a gente não consiga. Agora, quando a gente acha que consegue, que é capaz, então a nossa chance de alcançar isso é infinitamente maior. Isso foi comprovado em algumas pesquisas científicas, inclusive. Então, eu estou te passando isso para você, não é algo motivacional e nem um discurso só para ficar bonitinho para você ouvir. Não, isso é ciência. De fato, o cérebro tem essa relevância, a sua mentalidade tem essa relevância quando você tem pensamentos positivos ou negativos. Então, você precisa excluir esses pensamentos negativos para dar esse primeiro passo e se tornar bom em matemática. Segundo passo que eu sempre enfatizo para todo mundo que já me conhece, que é que você precisa ter uma base sólida em matemática. Por que a gente tem que ter uma base sólida em matemática? E dificilmente se eu ver alguém falar que precisa ter uma base sólida em história, uma base sólida em geografia. Por que tem essa diferença? Porque essas matérias são diferentes, são estruturalmente diferentes. Como eu sempre gosto de dar um exemplo, você pode estudar a ditadura no Brasil e estudar a Grécia Antiga, que são coisas totalmente diferentes. Uma não é pré-requisito para a outra, né? São blocos, são casinhas que são distintas. Então você pode aprender uma sem outra. Agora, a matemática não. A matemática são assuntos acumulativos e que conforme você avança, tudo que está embaixo, tudo que já foi aprendido vai ser utilizado como pré-requisito para o próximo assunto. Então, se tiver uma base fraca, uma base mal feita e não muito firme, é muito difícil você conseguir absorver assuntos mais avançados. Por isso que eu sempre enfatizo esse ponto de você ter uma base sólida em matemática. E esse é realmente o caminho seguro para você ficar bom nessa matéria. Você precisa ter uma base sólida. É praticamente impossível você achar alguém que manja de matemática sem que essa pessoa tenha uma base sólida. Eu desafio você a encontrar isso. Eu nunca vi e eu acho muito difícil que isso exista. Tá? Então fica aí essa segunda dica fundamental. Agora, talvez você se pergunte como que eu vou ter uma base sólida? Como que eu vou criar essa base de uma maneira certa? Então eu vou falar no fim do vídeo o passo exato que você tem que seguir para conseguir construir essa base da forma mais sólida, mais correta possível. Beleza? Então fica aí que eu vou falar no fim do vídeo. Terceira dica que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Os professores de matemática, as pessoas falam que você tem que fazer muito exercício para ficar bom em matemática. Isso é verdade, desde que você tome alguns cuidados. Não adianta você fazer vários exercícios mais mecânicos de uma forma errada, que assim você só vai estar perdendo tempo. Por exemplo, se você está aprendendo equação do segundo grau, fica resolvendo exercício, simplesmente aplicando a fórmula de Bhaskara e resolvendo vários desses do mesmo estilo, você dificilmente está aprendendo alguma coisa. Então fazer muito exercício com qualidade é fundamental para você ter um repertório de matemática, para você ter caminhos diferentes de soluções para seguir. Só que, o que significa fazer exercício com qualidade? Significa você, numa mesma matéria, no mesmo assunto, ter variações daquele exercício, variações do estilo, para você ver as abordagens diferentes que você consegue dar naquela matéria e entender, depois de ter resolvido o exercício, quando que você usaria aquela técnica, quando que você não usaria aquela técnica, as situações que as coisas se aplicam. Então, como exemplo, um assunto que é muito comum em matemática, você ser obrigado a ter essa abordagem é a análise combinatória e probabilidade. Como você deve saber, a teoria ela é relativamente simples, mas você tem uma infinidade de estilos de exercício e cada estilo
exige uma técnica de solução diferente, uma ferramenta diferente. Então, estudar com qualidade é você entender quando usar cada coisa e refletir sobre a solução que você fez, a solução que você encontrou, sem ficar simplesmente preocupado em só chegar na resposta certa e pular para o próximo. Isso não é necessariamente estudar com qualidade. Então é você resolver, tentar explorar até outros caminhos e entender quando que aquilo é usado e quando que não é usado, beleza? Mas é claro que quanto mais exercícios com qualidade você tiver, melhor vai ser o seu desempenho em matemática. Porque, como eu já falei, você vai criar repertório. E só um parênteses aqui antes da gente continuar. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos conteúdos. E se for relevante esse conteúdo, já deixa um like no vídeo aí também. Mas o que eu ia falar que é importante, e que ainda não é a próxima dica, é que as pessoas acham que ser bom em matemática significa fazer contas de cabeça rápido. E isso não é verdade. Você já deve ter visto diversas crianças aí orientais que aparecem em programas de TV e algumas competições que fica de olho fechado até a cabeça baixada e fica só ouvindo as pessoas falarem a conta e imediatamente elas dão a resposta. 84.251 mais 90.375 menos 68.412 mais 25.163 mais 49.780. Resultado deu 181.157. Quem acertou? Ok, campeão de cálculo mental de último colocado. Isso não necessariamente significa que aquela criança vai ser boa em matemática. E da mesma forma, você não precisa daquilo para dominar essa matéria. Matemática não é um processo mecânico, numérico. É um processo de raciocínio, um processo intelectual que você constrói ideias. Então é bem diferente disso. Tanto é que eu já cansei de ver exemplos, lendo alguns livros de história da matemática, de matemáticos importantíssimos que eram ruins em fazer contas de cabeça, por incrível que pareça. Então, para você ver que a matemática em si não é fazer contas numéricas. Hoje em dia, principalmente, a gente faz isso no computador. Você tem calculadoras na mão, no celular. Então, a gente não tem necessariamente essa obrigação de ser bom em fazer contas de cabeça. Claro que algumas exceções de algumas provas que você é obrigado a fazer essas contas, mas isso é um caso à parte. Agora, para você aprender matemática e sentir que você está ficando bom nessa matéria, está dominando essa área, você não precisa se preocupar em fazer contas mentais, contas rápidas, e sim em estruturar o raciocínio, explorar essa criação de caminhos para chegar em soluções. Essa que é a parte intelectual e é isso que é matemática, beleza? Então que fique claro esse pensamento também que pode atrapalhar na sua mentalidade, caso você não tenha tanta essa habilidade de fazer contas mentais. E eu também reforço, isso é treinável. Caso se você quisesse fazer isso, você poderia treinar também sem problemas. Uma próxima dica que também se relaciona com a mentalidade é a forma como você encara o erro. Muitos estudantes, quando eles erram em exercícios, quando eles chegam numa resposta errada ou quando eles empacam no exercício, eles têm a mentalidade de achar que são incapazes de aprender aquele assunto, de dar continuidade. E é exatamente o contrário. Você precisa entender que é quando você erra que o seu aprendizado acontece. Isso já foi comprovado cientificamente que o cérebro fica mais ativo quando a gente erra, principalmente quando a gente entende que o erro faz parte do aprendizado. O cérebro, naquele momento, ele tem uma ativação maior para conseguir extrair um aprendizado daquilo. Então, o erro ele é benéfico e ele é fundamental no aprendizado. Eu digo até que não tem como você aprender algo de forma profunda se você não errar. Eu digo por experiência própria e por experiência de outros colegas que a gente não aprende matemática se a gente não coleciona uma variedade muito grande de erros que a gente cometeu e aí a gente aprende com isso, tá? É quando os aprendizados eles acontecem de forma profunda mesmo. Então considere o erro como algo bom. E dentro dessa conversa sobre erro, é muito importante que você, ao errar, tenha alguma orientação de alguma forma, seja de um professor, seja de um amigo, um colega, possa te ajudar a entender onde está errado no seu raciocínio e como você poderia fazer para chegar na resposta certa, para criar o caminho correto para a solução. Então é importante que, além de encarar o erro como algo bom, entender aonde que foi o seu erro e conseguir melhorar naquilo. Isso é importante. Então uma orientação também é fundamental, seja tirando dúvidas com o professor ou com os colegas. Uma outra dica importantíssima e que me parece que conforme o tempo passa, isso está ficando mais fraco na educação, que é o estudante
ele se tornar um estudante pensante, principalmente para as matérias de exatas. E o que isso significa? Primeiro, é melhor você entender o que não é um estudante pensante. O estudante que não é pensante, na minha definição, seria as pessoas que tentam memorizar, por exemplo, uma fórmula para aplicar num tipo de exercício de forma decorada, ou seja, ela tenta decorar mais ou menos qual é a situação do exercício, tenta decorar mais ou menos qual é a fórmula que teria que usar, sem entender por que aquela fórmula é usada, sem entender o raciocínio do exercício. Ela simplesmente se preocupa em memorizar para aplicar aquilo de uma forma rápida na prova e sair correndo basicamente. Então, qual que seria o processo ideal nisso? É você, principalmente em matemática, quando você estuda um conceito novo, uma fórmula, alguma coisa do tipo, é você entender da onde aquilo veio, qual que é o raciocínio que você deve tomar para tanto resolver o exercício quanto chegar na estrutura da fórmula. Não necessariamente você precisa deduzir todas passo a passo, mas você entenda e não decore aquele conceito. Isso é fundamental, porque se você entender o conceito e não decorar, além de ficar mais claro quando você vai aplicar, você também vai ficar independente da sua memorização, porque em alguma situação mais de improviso, você consegue até elaborar aquele raciocínio de forma independente, chegar no resultado sem ter necessariamente aplicado a fórmula. Então é fundamental que você seja ativo nos estudos nesse ponto e se torne um estudante pensante. Agora, a última dica oficial, que eu diria que é uma das mais importantes, se não a mais importante desse vídeo, e que eu garanto para você que faz toda a diferença para aprender matemática, para aprender exatas, que é você focar em desenvolver o seu raciocínio lógico. Talvez você já tenha ouvido eu falar isso diversas vezes, mas eu enfatizo de novo. Isso muda totalmente. Tanto é que uma vez fizeram um experimento, tinha uma organização que ela era responsável por aplicar alguns vestibulares e da forma padrão que a gente está acostumado, com diversas matérias e tal. Só que em algum ano que foi aplicado esses vestibulares, eles tentaram fazer algo diferente. Eles colocaram antes do vestibular em si, da prova, um questionário que na verdade ali seria um teste de QI. E o que eles descobriram depois que as pessoas fizeram o teste de QI, fizeram a prova e obtiveram o resultado, eles descobriram que a lista de aprovados, considerando a prova com as matérias em si, seria praticamente a mesma lista se eles só tivessem considerado o teste de QI. Então, qual que é o aprendizado que a gente extrai disso? Que o seu raciocínio lógico ele está intimamente ligado com o seu desempenho nas matérias, principalmente nas matérias de exatas, seu desempenho nas provas. Então, se você pudesse focar, principalmente agora, que é uma época mais de começo do ano, em trabalhar uma habilidade antes de começar a estudar para valer, é você focar em melhorar o seu raciocínio lógico, porque eu garanto para você que isso vai fazer total diferença no seu aprendizado de matemática. Então, com todas essas dicas que eu te passei nesse vídeo, você deve estar um pouco confuso do que fazer agora ou como aplicar isso que eu te falei, trabalhar a sua mentalidade, desenvolver esse raciocínio lógico, fortalecer a sua base, criar uma base sólida em matemática. Como é que você poderia fazer isso? Então, talvez você não saiba, mas eu trabalho exatamente essas habilidades, tudo que eu falei aqui para você nesse vídeo, dentro do meu curso Matematicamente com os meus alunos. Quando esses alunos ingressam no curso, fazem inscrição, a primeira coisa que a gente vai trabalhar dentro do curso é exatamente a mentalidade. Que eu falei para você que essa coisa é uma das coisas mais importantes, né? Que ela vai bloquear o seu aprendizado se você tiver com pensamentos errados e se ajustar eles, isso vai abrir portas na sua mente para aprender matemática. Então, por isso que dentro do curso a gente começa por esse ponto, trabalha a sua mentalidade e logo na sequência a gente vai direto para raciocínio lógico. Então, a gente fica ali com diversos exercícios para treinar essa habilidade e o raciocínio lógico ele tem diversas variações, né? Tanto da visão espacial quanto perceber padrões e sequências, enfim, o raciocínio lógico ele é bastante abrangente. Então, a gente trabalha todas essas habilidades para desenvolver no aluno um cérebro mais preparado para absorver os conteúdos de matemática. E aí, feito isso, passado por essas duas etapas, a gente entra na matemática básica, indo desde o zero mesmo, falando sobre números, depois álgebra, e aí vai para geometria e assim por diante. A gente cria uma base sólida, fazendo o aluno pensar nos conceitos e não simplesmente decorar a fórmula. Então, esse programa que eu elaborei, essa estrutura, ela leva em consideração todas essas dicas aqui que eu passei para vocês, trabalhando exercícios de qualidade, enfim. Tudo que eu falei nesse vídeo está dentro do curso. Caso você tenha interesse, eu vou deixar um link aí na descrição, onde vai ter um vídeo explicando todos os detalhes, todas as informações que você precisa saber. Beleza? Vou deixar também no primeiro comentário desse vídeo
um link caso você tenha interesse em dar uma olhada. Tranquilo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos conteúdos. Despertar em você esse potencial escondido que você tem para dominar a matemática. Fechado? Então é isso, um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.